Olá, meninos e meninas, tudo bom? Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a este canal. Oi, gente! Oi, gente! Gente, vocês estão vendo aqui que eu tô fazendo vários vídeos falando sobre relacionamento aberto. E nesses vídeos eu tenho recebido comentários no meu direct sobre esse assunto. Pessoas que têm algo a dizer, pessoas que têm curiosidades, têm perguntas. E aí eu pego esses assuntos que vão me aparecendo e vou fazendo outros vídeos. Dessa vez foi uma querida que tá lá no meu Instagram que fez um comentário no meu último vídeo sobre relacionamento aberto, falando que em algum momento da vida ela tentou ter um relacionamento aberto com um rapaz, mas ela mora numa cidade pequena e que foi muito difícil para os dois por conta disso, e a dificuldade que os homens têm também de assumir uma relação aberta, também pelo julgamento de outras pessoas. A cidade pequena, todo mundo vai ficar sabendo, e aí é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mais uma vez a gente chegou à conclusão de que na nossa sociedade heteronormativa, os homens são o tempo inteiro questionados sobre a sua virilidade, que é também sobre a sua postura perante a sociedade, como ele tem que responder, como ele tem que agir a essas expectativas de ser homem numa sociedade heteronormativa. Então ele tem sua virilidade questionada o tempo todo por outros homens, por mulheres. E por que a gente tem esse normal como heteronormativo? Porque a nossa sociedade, ela é o quê? De novo, patriarcal, machista, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, os xingamentos, seu corno, seu viado, fazem muito sentido numa sociedade heteronormativa. Então, o normal, né, considerado é você ser hétero. Então, se você for corno, a sua virilidade, a sua masculinidade vai ser questionada. Você vai xingar o outro de viado, por quê? Porque você está questionando a masculinidade, a virilidade desse homem, que é normalmente aceito sendo ele hétero. E daí entra essa questão dos homens, principalmente, terem uma enorme dificuldade de assumirem um relacionamento aberto, na grande maioria das vezes. Então, se você não é esse homem, muitos parabéns! Mas se você é um homem que topou assumir uma relação aberta, que se arriscou em ter uma relação aberta, muitas vezes você e outros homens que se arriscam nessa aventura sentem uma enorme dificuldade de estabelecer os argumentos que vão sustentar essa ideia que o relacionamento aberto traz de proposta. Um dos motivos por essa enorme dificuldade é porque pouco se sabe sobre esse assunto. E que, para além disso, um homem que se arrisca em ter um relacionamento aberto, ele precisa saber se posicionar de uma maneira diferente na sociedade, que essa sociedade que a gente já falou aqui é heteronormativa, e para isso ele precisa entender para si mesmo o que significa você ter uma relação aberta. Muitas pessoas têm muito preconceito, né, quando conhecem um casal que falam que tem relacionamento aberto ou que ouviram falar da ideia de relacionamento aberto. Muitas pessoas têm preconceito porque acreditam que relacionamento aberto é suruba, é putaria, é dedo no cu e gritaria. E aí você tem que se posicionar como um homem que questiona justamente esse lugar do homem nessa sociedade heteronormativa. E isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão simples. Porque seria um homem hétero, né, se questionando dos padrões, por exemplo, da monogamia, que é um tipo de relação que prioriza principalmente homens. Aí quando você questiona os moldes de uma relação monogâmica, que prioriza os privilégios masculinos, e você é hétero nessa sociedade que te cobra essa resposta de um hétero heteronormativo, além de tudo, fica mais difícil, fica mais complicado, principalmente porque você tem que também tentar compreender qual que é o lugar da mulher dentro das relações, qual que é o papel, qual que é o lugar da mulher na nossa sociedade. Então, questões em relação a, nossa, você deixa sua mulher sair com outro cara? Nossa! Gente, eu não sei nem se eu preciso comentar essa frase que eu acabei de falar aqui, que é uma frase extremamente comum, porque todas as palavras dessa frase, você deixa sua mulher sair com outro cara, todas as palavras e as junções delas são altamente questionáveis. Sua mulher, você deixa? Já aconteceu comigo e pessoas que têm relacionamentos abertos que eu conheço, de uma mulher sair numa festa, acabar ficando com outra pessoa, com outro cara, né, uma outra mulher, depende,
E aí alguém que é amigo do seu namorado ir lá e tirar uma foto e mandar pro seu namorado. Tá meio confuso, mas vocês entenderam a história? Vamos supor, eu tô namorando, eu tenho um relacionamento aberto, aí eu vou numa balada, fico com um cara e tem um amigo do meu namorado lá, ele tira foto e manda no meu celular do meu namorado. E as pessoas acham que isso é uma traição, as pessoas acham que você está enganando a outra pessoa, porque ou não sabem que você tem um relacionamento aberto, porque talvez esse homem não conseguiu assumir para os amigos, ou talvez porque os amigos do namorado sabem que ele tem um relacionamento aberto, mas não sabem lidar com a opção de escolha que essa mulher teve de ficar com outra pessoa. Então isso é muito complicado mesmo. Isso tem a ver também um pouco com a educação sexual totalmente escassa e limitada que a gente tem. Tudo é um tabu, nada pode ser falado. Isso prejudica principalmente as mulheres, mas também prejudica os homens. E educação sexual não é somente a gente falar de órgãos sexuais ou reprodução, e sim falar de afeto, de sentimentos, de respeito, de relação, de construir relações, de reconhecimento de lugar social, de diálogo e etc. Né? E em toda essa formação, os homens eles são muito aliados entre si, né? Eles fazem questão de ir lá tirar foto, de ir lá ligar e falar, olha, estou vendo aqui a sua namorada com outro cara, porque ele, né, ele tem esse papel de ajudar o amigo dele. E aí esse homem que é o namorado, ele tem que fazer o quê? Ele tem que se explicar ainda por cima, né? Ele tem que ir lá, ele tem que falar, não, né, não, essa frase não faz sentido, né? Eu não tenho que deixar a minha mulher nada, ela escolhe, a gente tem uma relação aberta, Que homem que vai fazer isso, gente? É muito complicado mesmo, é muito difícil. Por isso que a educação sexual se faz tão necessária, para que os homens também consigam criar esses discursos, né, em torno das relações, dos questionamentos de como funcionam relações monogâmicas, abertas, o lugar da mulher, etc. Porque como que esse homem vai explicar que a mulher com quem ele namora, que não é a mulher dele, faz o que ela quiser e que ele não tem que deixar nada, que é a opção dela fazer ou não o que ela quiser somente dela. Tá vendo? É uma coisa muito complexa que é muito, muito importante a gente debater e discutir isso, e esse é um espaço para isso. Eu construo esse espaço aqui no meu canal para a gente entender essas coisas, porque é de extrema importância que os homens entendam que, por exemplo, numa situação como essa, ele poderia falar, olha, eu tenho uma relação aberta e eu gostaria que você não se intrometesse dessa forma na minha relação, porque na nossa relação a palavra traição não existe, por exemplo. Assim como para as mulheres, né, a questão de doenças sexualmente transmissíveis, né? Como que você se comporta dentro de um relacionamento que você tem fixo com um homem, mas que também essa relação é aberta? Porque você, mulher, você sabe até que ponto você se cuida, mas você sabe até que ponto o seu namorado, o seu marido está se cuidando, se protegendo nas relações sexuais que ele tem? Claro que na monogamia isso pode também não ser muito diferente, porque os homens que, na maioria dos casos, traem suas mulheres, a mulher acaba não tendo o controle também se esse homem está se cuidando ou não. E aí tem mulheres que confiam cegamente nos seus parceiros e outras mulheres que, né, tem que dialogar isso com o parceiro e acaba sendo super chato, porque no geral as mulheres dentro da relação monogâmica estão seguindo monogamicamente a relação e os homens não. Então a mulher se cuida, os homens não, mas muitas vezes as mulheres dentro de relações monogâmicas pegam doenças sexualmente transmissíveis porque os homens não se protegeram nas suas relações extraconjugais. Então, gente, esse vídeo foi isso, pra gente levantar mais um pouco aí sobre esse assunto das relações abertas. Vocês podem ver que tem muitas coisas nas entrelinhas quando você fala sobre relacionamento aberto numa sociedade como a nossa. É uma construção que a gente vai fazendo diariamente, um passinho de formiguinha, mas vai dar tudo certo. Vamos firme e forte, meninas e meninos. Mais uma vez eu vou dizer que esse canal é para todos e todas, então eu espero vocês no próximo vídeo. Se inscreve, dá like, aciona o sino de notificação, compartilha e é isso aí, até o próximo.